A graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Mais um devocional curtinho, edificante para as nossas vidas aqui no canal A Voz da que clama na internet. E se você é novo por aqui, está chegando agora, muito prazer. Você é muito bem-vindo. Meu nome é Sandra. Já te convido, se inscreve aí, curte, compartilha esse vídeo, ativa esse sininho aí, me ajuda com o seu joinha para que eu possa continuar clamando aqui na internet, amém? Para não ficar comprido o vídeo, vamos lá, sem delongas, para a palavra do Senhor. Antes, fecha seus olhos comigo se você pode, seus olhos carnais, vamos abrir aí o espiritual, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos perante sua palavra que será lida e ministrada, Pai, conforme a sua vontade, o seu querer. Traz luz, Senhor, clareza, para que a gente possa viver o que a sua palavra nos ensina. Constrange-nos, Pai. Faz de novo, lapida. Cuida, Pai. Trata, ensina seus filhos, seus servos, Senhor. Em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus, com a sua presença, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Favoreça-nos com a sua presença. Esteja no nosso meio. Entre em cada lar, em cada coração que vai ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. A palavra para hoje está em Tessalonicenses 5, só o versículo 17. Um versículo, por sinal, que é bem curtinho. Glórias a Deus. Diz assim: orem continuamente. E aí, você tem orado continuamente? Quando a gente ouve esse versículo, né, que fala ore continuamente, dá a impressão que é para você entrar no quarto, no seu secreto, fechar a porta e ficar lá, né? Continuamente orando, 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 sem cessar, sem parar. Mas não é exatamente isso, né? Não é pra gente, a gente precisa ter a nossa vida, né? Precisa ter nosso dia a dia, trabalhar, comer, estudar. Não é pra gente deixar de fazer as coisas e ficar só orando. Orar continuamente, orar em espírito, orar em pensamento, orar consagrando tudo que você vai fazer ao Senhor. É isso que a palavra quer nos dizer. E um exemplo bom de oração que a gente vê é na vida da pessoa, né? Na nossa própria vida. E um exemplo para a gente aqui que eu quero falar para vocês é Daniel. Quem conhece a história de Daniel? Quem não conhece, é muito conveniente que você leia Daniel, né? Daniel, ele é um cara que a Bíblia nos relata, né? Que é muito diligente, muito Caxias mesmo nas suas orações, na sua busca constante por Deus. E o rei deu uma ordem e disse que era para, entre o povo hebreu ali, que era para procurar os mais sábios, separar para ele, né? Os mais viçosos, os mais sábios. E Daniel estava lá entre esses, né? Foi escolhido e foi levado, né, cativo para a Babilônia. E ali ele continuou fazendo tudo com excelência. Não se apartou, né, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele sempre ficou no foco, no alvo, nunca deixou de orar. E ele orava continuamente. Ele orava com a sua vida, com a sua devoção a Deus, com suas atitudes. Ele chegou no palácio, né, do rei, e ele foi convidado a sentar-se com o rei, a comer a comida do rei, do manjar do rei, e a ter tudo que ele quisesse ali, e ele rejeitou. Então, quando a gente rejeita as coisas que nos afasta de Deus, é uma maneira de oração. Você também está orando continuamente, né? Faz parte do orar continuamente. Quando você rejeita o erro, o mal. Daniel era tão bom que os inimigos dele ficavam arrumando um jeito de destruir ele, de atingir ele de qualquer maneira, né? Por ele ser tão bom, ele incomodou demais os inimigos dele, a ponto que eles convenceram o rei
a assinar, né, um decreto dizendo que era proibido orar para outros deuses, né, para outro Deus que não fosse ele, que não fosse dele ali, né? E Daniel não levou isso em consideração. Isso não afetou, não atingiu ele, esse decreto. Daniel orava diligentemente 3 vezes ao dia. A Bíblia nos relata que ele ia lá e subia até o seu quarto, abria a janela e se prostrava e orava 3 vezes ao dia, olhando para o céu, com a janela aberta ainda, em direção ao alvo mesmo, né? Como diz o salmista, eu olho para o monte de onde vem o meu socorro. O socorro da gente só pode vir de Deus, né? E Daniel é esse exemplo aqui, de orar continuamente. O decreto foi assinado, né? Os inimigos ali, as pessoas se juntou, foram falar com o rei. E é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado com pessoas influenciando a gente a tomar atitudes. A famosa raposinha, né? Que fala, influencia de tanto que fala. E às vezes a gente, né, acaba dando ouvido, fazendo o que não deve, né, como esse rei fez, né, foi influenciado. Daniel não se deixou influenciar de maneira nenhuma, nem por um decreto do rei. Imagine por pessoas, né, que fiquem ali falando, né, e a gente precisa ter esse exemplo aqui maravilhoso dele. Ele estava orando com a sua vida continuamente. Ele não se deixou influenciar, ele não se amedrontou. E quando a gente vê na oração dele, né, que Daniel foi orar, Daniel ora ali agradecendo a Deus. Você não vai ver Daniel orando, pedindo, quando você vai ler a oração de Daniel, você não vai ver ele orando pedindo livramento. Fala, Senhor, eu vou continuar orando aqui, mesmo tendo um decreto que não é para fazer isso. Então, Senhor, livra minha cabeça aqui, me livre. Ele não estava orando por livramento, ele estava orando pelo povo, orando sendo grato, agradecendo a Deus, né? Glórias a Deus, aleluias. E ele não deixou de fazer nos seus horários. Deu o seu horário de orar, de manhã, de tarde, de noite. Lá estava Daniel orando. Deus também não impediu que o rei fizesse valer ali o seu decreto. Deus não impediu. O rei foi lá, ele pegou Daniel, lançou Daniela na cova dos leões, como tinha sido feito o decreto. Deus não impedirá de que as coisas nos aconteçam, mas ele vai sempre estar conosco, assim como esteve com Daniel na cova do leão, assim como esteve com Sadraque, Mesaque, Abednego. Glórias a Deus. Ele não vai deixar você só. Ele não vai te desamparar. A palavra de Deus fala: busque o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, cabe a nós orarmos diligentemente, como está dizendo aqui no versículo de Tessalonicenses 5, ore continuamente. Não deixa que nada te impeça de ter comunhão com Deus. É só Ele que pode nos livrar das garras de Satanás, desse mundo que já está aí na mão dele. Ele está fazendo o que bem quer no mundo, mas ele não vai poder nos atingir. E se algo acontecer, Deus estará conosco, nunca nos desamparará, como nunca desamparou Daniel. Daniel foi lançado na cova do leão com fome, leão faminto, barriga roncando, mas não deu uma mordidinha no Daniel. Muito pelo contrário, né? O Senhor fechou a boca do leão. O Senhor esteve com ele o tempo todo, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. Deus não livrou deles serem jogados, lançados na fornalha 7 vezes aquecida. Mas Deus enviou Jesus lá, era o 4º homem lá dentro da fornalha, estava junto e misturado, glória a Deus. Ele não nos desampara. Então vale muito a pena a gente ter uma vida de oração,
orar com a nossa vida, mostrando amor, piedade, benignidade, né? Mansidão, longanimidade. A gente precisa orar com a nossa vida, amando ao próximo como a nós mesmos. E sim, dobrar o nosso joelho e orar, sim, buscar intimidade com o Senhor. Mas o continuamente é isso, é orarmos com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, falando com as pessoas, aleluias, abraçando quem precisa, né? Cuidando do órfão e da viúva. Isso faz parte do orar continuamente. É você continuar o que você começou orando lá no seu quarto, no secreto. Quando você abre a porta e sai para os seus afazeres, para a sua vida, é você continuar orando com as suas ações. Aleluias. Então toma posse dessa palavra para a sua vida hoje. Ore continuamente, continue orando. Glórias a Deus, continue a orar sem cessar, em nome de Jesus. E o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. E você será muito bem sucedido em tudo. Amém? O Senhor Jesus te ama e Ele quer que você tome posse dessa palavra para a sua vida. Viva ela, traz para você, pega para você. Não deixa, não ouve por um ouvido e solta pelo outro, não. Degusta ela, deixa ela descer lá na tábua do seu coração. Aleluia, glórias a Deus. Amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento, que só pode vir dele. Fique com Deus até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.